Sim, Senhor, nos encha. E muito mais que encher, Senhor, nós queremos estar transbordando a Tua presença, a Tua graça, Senhor. Dai-nos em nós uma porção dobrada do Teu Espírito. Nós queremos estar cheio, transbordando a Tua graça, Senhor. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Para concluirmos aquilo que nós falamos no começo, presta bem atenção nessa história que eu vou contar para vocês. Existia um casal que começaram a brigar. O motivo era que um deles não escutava mais. O marido brigava com a mulher e a mulher brigava com o marido. Mas você não escuta o que eu falo, você não escuta. E ficavam um empurrando as costas do outro. Mas você que é o surdo. Aí o marido falou, não, é a senhora que é surda. E ficou aquele empurra. Um belo dia o marido pegou, eu vou ver quem está errado nessa história. E foi no médico, chegou para o médico e falou assim, doutor, a minha esposa não escuta mais, eu falo com ela, e ela simplesmente não responde, ela deve estar surda mesmo, só pode ser. Aí ele falou assim, então, eu preciso que o senhor faça um exame nela, porque eu compro um aparelhinho para ela poder escutar, porque está difícil a comunicação, né? Talvez assim como esteja na casa sua, a comunicação esteja difícil. Talvez você fala, parece que as pessoas não te escutam mais. Talvez você que está em casa, você está passando por isso. Parece que você fala e as pessoas passam desapercebido. Aí o marido foi, fez esse exame e tudo. Aí o doutor falou para ele assim, bom, para a gente descobrir se ela está surda, você vai então chegar a 3 metros de distância dela. Eu chego lá 3 metros, você vai chegar e falar assim, amor, o que tem para jantar hoje? Aí beleza, ele falou, se não resolver, você diminui, você vai para 2 metros, e você vai dizer assim, amor, o que tem para janta hoje? Se não resolver no 2, você passa para 1 metro, e você pede. Se não resolver, você vai bem no pé da orelha dela, e fala assim, amor, o que tem de janta? Aí se ela chegar muito perto, significa que ela realmente está perdendo a audição. E o marido chegou lá, depois do serviço, todo bonitão, e fez isso, chegou 3 metros, e falou bem alto, amor, o que tem para jantar hoje? A mulher não respondeu nada. Aí o vizinho do lado falou assim, arroz, feijão e bife, porque eu estou sentindo o cheiro daqui. Aí ele falou, bom, o doutor falou para ele passar, dar um passo para frente. Ele deu um passo. Amor, o que tem para jantar hoje? O vizinho gritou lá de novo, arroz, feijão e bife, já falei. Ele falou, e a mulher não respondia, gente. Ele deu mais um passo. Amor, o que tem para jantar hoje? O vizinho falou assim, se você falar mais uma vez, olha, eu vou entrar aí e vou dar um jeito. E a mulher não respondia. Aí ele chegou bem no pé do ouvido, ela falou assim, amor, o que tem para jantar? Ela falou assim, amor, eu já te falei 3 vezes, tem arroz, feijão e bife. Moral da história, quem estava surdo? O marido. Às vezes nós reclamamos que Deus não escuta o que a gente ora. Você já passou por isso? Parece que você reza e parece que Deus esqueceu de você. As pessoas dizem para você assim, mas você está com problema, reza, porque se você rezar vai resolver tudo. E parece que quanto mais você reza, parece que menos Deus lembra de você. Deus lembra de tudo, mas parece que Ele só esqueceu de você. Você passou assim em casa também, meu querido? Talvez você reza, e parece como aquela passagem, parece que Deus está dormindo. Você que está em casa passou por isso. Parece que Deus esqueceu de você. Aconteceu com vocês aqui no auditório, sim ou não? Sim ou não? Mas às vezes o problema é esse. Deus fala e nós estamos longe. O segredo é esse. Se aproxime do Senhor
para ouvir o que Ele tem para falar para você. Talvez o Senhor está falando o ano todo para você se preparar para o Natal. Mas talvez a distância que você está dele não permite você escutar os segredos de Deus para a sua vida. Talvez é só por isso que a nossa oração não é atendida, porque Deus está falando e a gente está distante de Deus. Às vezes nós vamos na igreja assim, vamos ao sacrifício da missa, mas o nosso coração está muito longe de Deus. O advento é esse tempo que te dá a oportunidade de você escutar a voz do Senhor, de se preparar para receber o Senhor. Se você está assim, longe do Senhor, o convite é esse: volta, chega mais perto do Senhor. Mas o que tem isso a ver com ser presente, ou ser Jesus presente de Deus para a nossa vida? Porque às vezes nós não damos o devido valor pelo que o Pai fez por nós, dando carne para um Deus que não tinha carne, dando sangue para um Deus que não tinha sangue, só por causa de você. Vocês estão me entendendo? Existia um homem que me chama muita atenção na palavra. Eu não vou ler todo o texto porque o tempo nosso é curto. Esse homem se chama Lázaro. Eu queria fazer um paralelo. O homem que fez Deus chorar. Todos conhecem a história de Lázaro? A irmã de Lázaro era uma daquelas Marias, que a palavra diz que ela chegou chorando aos pés de Jesus, ela lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, e enxugou com seus cabelos. Essa mulher era irmã de Lázaro. A palavra diz que Jesus estava numa cidade ensinando, e de repente chega uma notícia para ele que Lázaro estava enfermo. E Jesus disse assim: a doença de Lázaro é para a maior glória do Pai e a do Filho. Ou seja, Jesus sabia o que Lázaro iria enfrentar. Jesus estava ciente que Lázaro ia passar por esse processo da morte. Ele ficou 2 dias lá e depois a palavra diz que ele retornou. Chegando lá, Marta, que também era irmã de Lázaro, veio correndo e disse assim: mestre, se você estivesse aqui, não teria acontecido isso com meu irmão. E Jesus disse assim: mostra-me onde está Lázaro. E de repente Maria, irmã de Lázaro, que não é a mãe de Jesus, escuta a voz do mestre. Presta atenção nisso. Escuta a voz do mestre. Meu querido, você não sabe o poder que tem o som da voz de Deus. Imagine aquela tempestade, os discípulos todos no barco, desesperados porque veio uma tempestade tremenda, e a palavra diz que Jesus estava dormindo. Os discípulos desesperados, entram lá então e correm lá e falam: Jesus, pelo amor de Deus, acorda aí que a coisa está feia. Nós vamos virar o barco aqui, vai todo mundo morrer afogado e não vai ter jeito. Jesus talvez levanta, dá uma espreguiçada, chega lá na ponta do barco e fala assim: cala-te. E a palavra diz que imediatamente a tempestade se calou. Somente pelo som que há na voz de Deus: cala-te.
Talvez você não conseguiu entrar nesse mistério do advento ainda, devido às provações que você está vivendo. Talvez o barco está balançando demais, e como eu disse no começo, parece que você ora e parece que o Senhor não está te ouvindo. Mas presta atenção, Deus, se você ler de Gênesis a Apocalipse, é um Deus que fala muito pouco, porque tudo que Deus fala tem que se cumprir, amém? Amém? Amém. É por isso que Deus se cala muitas vezes na sua vida, porque quando Ele resolver falar, não há tempestade, não há diabo no inferno, não há ser humano na terra que vai impedir a ação de Deus na sua história de acontecer. Quando Deus resolver falar com você e decretar a sua vitória, nada e nem ninguém pode interromper a voz do Senhor, amém? Amém. Se você crê, pode aplaudir o Senhor. E como eu dizia, Maria ouviu a voz do Senhor e saiu correndo desesperada em direção ao Senhor. E ela disse a mesma coisa que a irmã dela disse: Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão estaria vivo. E o Senhor então, quem tem a palavra, abra comigo, no Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 34 e 35. Quando eu li isso aqui pela primeira vez, a minha alma se estremeceu. Diz assim: perguntou: onde pusestes? Responderam-lhe: Senhor, vinde ver. No versículo 35, e Jesus pôs-se a chorar. A palavra diz que fazia 4 dias que Lázaro estava morto. 4 dias. Para o povo judeu, o número 4 significa que não tinha mais jeito, não havia mais o que fazer. Foi assim nas bodas de Caná. A palavra começa dizendo que 3 dias depois, ou seja, no 4º dia, ia faltar vinho, não ia ter jeito, aquela festa iria ser destruída. Assim como Lázaro já não tinha mais jeito, ele estava morto, não tinha o que fazer. E Deus diz assim: me leva onde ele está. E chorou. Talvez existia pessoas que tinham muito mais fé do que Lázaro. Talvez a mulher do fluxo de sangue, que a palavra diz que ele, no meio da multidão, ela se lançou e tocou na orla do manto de Jesus. Talvez ela tivesse muito mais fé do que Lázaro. Talvez o centurião que disse assim: Senhor, se o Senhor disser somente uma palavra, ele será curado, tivesse muito mais fé do que Lázaro. Talvez o cego Bartimeu tivesse muito mais fé do que Lázaro. A multidão mandava ele ficar quieto, ele gritava mais alto: Jesus. Talvez esses homens, essas mulheres que eu citei, talvez tivessem muito mais fé do que Lázaro, mas nenhum desses fizeram o Senhor Jesus chorar. Lázaro era diferente, porque Lázaro entendeu que o que chamava a atenção de Deus para ele era ele reconhecer que ele precisava do Senhor Jesus. Esse era o segredo de Lázaro. E quando Jesus chegou lá, mesmo sabendo, porque a palavra diz que Jesus sabia que Lázaro iria morrer, mesmo Jesus sabendo disso, a palavra afirma que Jesus chorou, mesmo sabendo que a morte dele era somente para engrandecer o Pai. Só que Jesus sentiu falta. Jesus sentiu falta daquele coração que sabia que era dependente do Senhor. Esse é o segredo. Lázaro entendeu que o coração dele precisava ser cada vez mais uma manjedoura para Jesus morar. E o impossível se torna possível. A palavra diz que Jesus mandou os discípulos irem lá, rolaram a pedra e o sobrenatural aconteceu. Lázaro veio à vida. Advento é isso, é tempo
da morte voltar à vida. Talvez você que está em casa, nos assistindo, talvez cabisbaixo, talvez lavando uma louça agora. Esse tempo, Deus escolheu para ressuscitar a sua alma, ressuscitar os seus sonhos. Deus te trouxe aqui, meus irmãos, não foi à toa. Ele quer fazer o que Ele fez com Lázaro, ressuscitar o seu desejo de oração, o seu desejo de busca de Deus, a intimidade com Deus. Quem quer ser ressuscitado hoje, levanta o braço. Então fique de pé. A morte não foi capaz de deter o Senhor, nem a morte. Se você está aqui hoje assim, você está em casa assim, morto por dentro, destruído por dentro, esse é o tempo que o Senhor escolheu para te levantar. E mesmo que seja impossível, o Deus a qual nós servimos venceu a própria morte. Então para Ele nada é impossível. Aliás, como eu sempre digo, o único impossível para Deus é deixar de te amar. Isso Ele não pode fazer. Ele não tem poder para fazer isso, deixar de te amar. É por isso que Ele insiste em você. Só por isso. Feche os seus olhos para a gente terminar esse momento. E fala para o Senhor assim: Senhor, ressuscita a minha alma. Traz em meu coração, Senhor, um desejo novo de oração. Oh Jesus, eu reconheço que o Senhor é o presente que o Pai me deu. E eu quero honrar esse presente. Eu quero poder te dar toda a honra, toda a glória, Senhor. Mas o meu coração está tão destruído, Senhor. O meu interior está tão destruído, Senhor, que eu já não consigo mais rezar como eu rezava antes. Eu já não consigo acreditar como eu acreditava antes. Eu já não consigo te buscar mais como eu te buscava antes. Oh Jesus, ressuscita os meus sonhos, Senhor. O desejo da oração. Eu preciso, Senhor. Eu necessito disso, Senhor. Porque quando chegar o Natal, Senhor, eu quero poder te abraçar na minha alma e não soltar nunca mais, Senhor. Eu quero poder ser íntimo de Ti, Jesus. Ao invés de eu te pegar no colo, Senhor, eu quero que o Senhor me pegue no colo, Senhor. Diga bem alto para o Senhor assim: Jesus, me pega em Teus braços. Eu não quero te pedir nenhum milagre, Senhor, porque o maior milagre eu já tenho, que é o Senhor, o presente que Deus me deu. Mas eu quero te pedir uma coisa, Senhor: somente me abraça. Só me abraça, e todo medo vai embora, todo desespero vai embora. Me abraça, Senhor. Por isso canta essa canção conosco e permita que o Senhor vá te curando, te restaurando e restabelecendo as suas forças. Senhor, preciso te dizer que é impossível esquecer que não estou só nessa batalha,
entre o bem e o mal. E a cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se nos combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu. Realmente, não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. Meu querido, minha querida, faça essa experiência de realmente entender que o Pai te amou tanto, que te deu Jesus como presente, para que você pudesse ter sentido de viver. Para quem entende o sentido do presente, entende que o quanto custou para o Pai entregar Jesus para você. Não há nada e nem ninguém que vai conseguir pagar esse preço. Só lembre disso, que você é território sagrado de Deus, morada de Deus, manjedoura de Deus. O Natal começa em você. Por isso, muito mais que você montar um presépio na sua casa, monte o presépio aqui dentro. Reúna a sua família, sua esposa, seus filhos, e volte a rezar junto. Nem que seja um Pai Nosso, uma Ave Maria, para que essa manjedoura vá cicatrizando, para que quando chegar o Natal, você possa dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deixa eu dar uma salva de palmas para o Senhor, merecedor de toda a honra e toda a glória. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Obrigado, Jesus, pela vida do Rogério Pereira, Ministério Excelsis. Uma salva de palmas ao nosso irmão, pregador da palavra de Deus.